No último programa Litoral Underground News, conversamos com Carlos Lopes, fundador da Dorsal Atlântica, acerca do financiamento coletivo para a gravação do novo possível álbum da banda, Pandemia. E agora, na segunda parte desta entrevista, além do Pandemia, falaremos sobre a história da banda, curiosidades, política, sociedade, metal, observações filosóficas e muitas ligações artísticas que moldaram a obra de Carlos Lopes como um indivíduo e artista de renome mundial. Está mais para um bate-papo do que entrevista. Esperamos que gostem. Bom, então só pra gente se situar aqui, eu estava pensando em começar a falar contigo sobre o fato de você ter se tornado um artista recluso quando acabou a Dorsal, em 2000 e pouquinho, né? Quando que você parou de tocar? Na verdade, eu ainda continuei tocando com Mustang e com Usina Leblon até 2008. Até 2008. Mas é parte de um processo que é assim, minha mãe morreu em 2006. Então, é parte de um processo. Eu parei de trabalhar em centro espírita, aí minha mãe morreu e eu fiquei ainda trabalhando, né? Como todo mundo precisa trabalhar, eu trabalhando e tal, mas as coisas vão acontecendo, entendeu, Alexandre? É assim, as oportunidades vão aparecendo, ou você pega ou não. E a energia do mundo, vamos dizer assim, a energia do mundo já me cansava, eu já estava sem paciência para um monte de coisa, e carreira você sabe como é, né? Carreira é assim, dois exemplos, o maior exemplo no mundo do heavy metal. As pessoas são muito colonizadas e em vez de pensar em criar uma estrutura para o mercado interno, nem que seja América Latina, mercado interno, as pessoas ficam deslumbradas, querem tocar na Alemanha, querem tocar na Espanha, na França, todo mundo deslumbrado com isso. E abandona o Brasil, né? E abandona o Brasil, exatamente. Mas o Brasil é uma merda. Pô, meu amigo. A cena, assim, não vou falar cena, mas o público nordestino, o público do norte do país, sempre foram muito carentes porque falavam em Brasil, Rio, São Paulo, Minas Gerais, no máximo Porto Alegre, Curitiba, acabou, né? As bandas nunca subiam além de Belo Horizonte, as bandas nunca, isso eu tô falando as bandas gringas, né? Sim. As bandas brasileiras, muitas delas, como vocês mesmo, pioneiros ali, Sepultura, tudo, rasgaram o Nordeste e tocaram em vários lugares. Mas até hoje eles têm essa carência. Então eu vejo que muita banda brasileira, quando ela se aventura a se enfiar no meio da Amazônia, fazer uma mini tour ali pela Amazônia ou pelo Nordeste, eles se dão bem porque eles encontram um público maravilhoso, que é um público que ama o som pesado, ama ver as bandas e apoia as bandas. Eu sei que você, parece que foi... Na volta da Dorsal, você foi convidado para tocar no Metal Open Air, em São Luís do Maranhão. Eu fui para lá, primeiro, eu comprei o ingresso, eu acreditei naquilo. A gente chama MOA, né? Metal Open Air, mas muitos otários acreditaram. Eu fui um dos otários que acreditou. Eu comprei aquilo, só que depois eu fui credenciado para fazer a cobertura mesmo de imprensa daquilo. Eu falo aquilo porque foi um absurdo, né? E eu cheguei lá, na época eu morava no interior de São Paulo, eu fui com amigos, nós somos 5, 6 pessoas para lá. Chegamos lá, encontramos uma coisa absurda. A gente pegou uma van na praia, ali em São Luís, para levar a gente pro evento. Uma van, uma lotação normal, igual existe na cidade grande. Na hora que a lotação parou no portão da rua lateral, o segurança abriu o portão pensando que era a banda que estava chegando. Aí o cara da lotação entrou na arena do MOA e deixou a gente lá dentro. Eu falei, cara, a gente não é banda, isso aqui é uma lotação cheia. Tinha a tiazinha que estava indo embora para casa dela, caneta dentro. Deixou a gente no meio da arena, não precisamos nem entregar ingresso. O que eu fiz? Eu estava com a credencial, fui procurar a credencial, peguei a credencial, entrei para trás do palco. Dei de cara com o pessoal do Exciter e do Envil, almoçando, comendo arroz ali.
numa situação para baixo de Mambembe, mas eu queria que você contasse a sua experiência com o Metal Open Air, que calhou ali com a volta da Dorsal, foi um pouco antes do lançamento da gravação do 2012, né? Conta pra gente isso aí, que é muito surreal. Ó, essa cena que você viu aí do arroz com feijão do Exciter do Envil, eu vi essa cena várias vezes. E eu tenho uma cena antes de começar a falar do Open Air, eu vou só voltar no tempo, na história. Dezembro de 1986. Teve uma reunião no escritório da Rock Brigade em São Paulo e um gringo queria que as bandas brasileiras abrissem os shows do Venom Exciter no Brasil. Clássico. Então nessa reunião estavam eu, o Max do Sepultura, o Zema do Vulcano, acho que o Pomba do Voodoo. E aí, o que acontece? O gringo falou pra gente, ó, ninguém vai pagar nada, vocês vão tocar, porque a revista quer, vocês são representantes do metal aqui, mas eu vou ser profissional. Se passar 1 minuto do tempo de vocês no palco, eu entro, chuto equipamento e boto todo mundo pra correr. Beleza. Aí chegou o dia do show, meu telefone toca de manhã, era o gringo. Aí o gringo me ligou e falou assim, olha só, o Venom tá sem amplificador de baixo. Eu falei, beleza, o que eu tenho com isso? Aí ele falou, se você não emprestar seu amplificador, você não vai abrir o show. Aí eu falei, olha só, quando a gente assinou um contrato, você falou que ia chutar meu equipamento se eu passasse 1 minuto. Na hora que você me liga para eu te ajudar, o equipamento não é meu, é alugado. Então, pague metade do valor do aluguel. Aí ele falou, você não vai mais tocar no show. Eu falei, isso nós vamos ver. Cheguei lá, no Maracanãzinho, ele tentou impedir a gente de entrar. E aí, porque para você fazer um show no Brasil, você precisa de produtoras brasileiras. Isso é legislação. Então, eu falei com a produtora brasileira, falei, a gente tem um contrato. Tem que cumprir, a gente vai abrir, ponto final. Aí ela falou com o gringo falou, beleza, a banda abre, mas o técnico de som não pode entrar. Já começou assim, já era nesse nível. Aí quando a gente estava tocando, eles viram que o público estava adorando. Um dos gringos chegou para mim e falou, você pode pedir no microfone para esse seu público aí ficar mais calmo? Aí eu falei, eu não, pede você. Vocês não são o rei da cocada preta, vocês são uns caras foda. O que acontece? Quem era esse gringo que tinha falado comigo? Um cara queria ser empresário do Raimundos, que eu vi encontrar esse cara em Fortaleza em 1994 como empresário do Raimundos, lançando o primeiro disco. E o outro gringo, a Polícia Federal correu atrás dele porque ele não tinha pago som, luz, o cara queria dar chute no meu equipamento. Ele não tinha pago som, luz, PA, aluguel, e a Polícia Federal prendeu o gringo porque ele tentou fugir pelo basculante do banheiro. Então eu lembro dessas histórias. E o que acontece? Passagem de som. O Dan Biller era baterista do Exciter naquela época e tal, porque hoje já não é, né? Não é. Ele chegou pra mim, assim, num canto, muito engraçado, ele falou pra mim assim, cara, esses caras do Venom são uns otários. Aí eu olhei assim, é só olhar, olha só, o Cronos, você é um idiota. Aí ele falou, porra, que cara imbecil. Aí ele falando isso comigo, eu achando a maior graça. Eu pensando assim, cara, porra, eu comprei o disco do Exciter há 1 ano atrás, eu tô falando com o cara do disco, o cara tá metendo o pau. Sabe como é que é? Sim. São níveis que você galga rápido quando você entra no esquema. Aí eu fiquei atrás do Dan Biller passando o som no Maracanãzinho. Ele estava lá, ligou a bateria, montou os microfones. Na hora que ele deu a primeira bombada, pum! Aquilo ecoou. O Dan Biller só fez assim. Meu Deus do céu. Quem que aguenta? Eu estou vivo, eu vi essa cena. Essa cena foi a coisa mais linda do mundo. Mas ali foi uma lição, pra mim, muito sinistra. Eu falei, cara, se o cara vem pra encarar isso aqui,
e passa por essas coisas, certamente eu ainda vou ver isso durante muito tempo na minha vida. Aí pulamos de dezembro de 1986 para o começo de 2012. Toca meu telefone o produtor do MOA. Qual dos dois? O paulista ou o maranhense? Não lembro mais. Eram dois, Nem adianta me falar. Eu tenho que consultar meus alfarrábios, ou como diz o Silvio Santos, as minhas assistentes, sei lá o quê, universitários. Eu tenho que consultar para saber quem foi. Aí me fizeram a seguinte proposta. O povo quer a Dorsal. Falei, tudo bem, beleza. Você não pode continuar aí sem tocar. Falei, beleza, mas e aí? Vamos te dar o fechamento do festival. A Dorsal vai ser a banda que vai fechar o festival e quem vai te abrir é o Exodus e o Anthrax. Falei, muito bem, mas vem cá, quanto é que eu vou ganhar? Aí ele falou, nada. Eu falei, meu amigo, então nada feito, porque vocês ainda estão lidando nessa altura do campeonato, você quer que eu volte a tocar e você ainda quer que eu vá tocar de graça? Você está falando sério não, né? Ou seja, a gente não foi tocar, porém, ele deixou 1000 pulgas atrás na minha orelha. Eu senti, cara, essa demanda pela banda é muito grande. E aí nasceu o primeiro crowdfunding em 2012 para fazer esse disco. Por causa do então, bom saber que o MOA deixou uma boa herança, pelo menos uma boa lembrança, né, cara? Isso aí é herança do MOA. Olha, a gente não sabia. Eu tenho 1000 histórias daquele lugar, daqueles 3 dias. A maioria das histórias não são legais, são divertidas. Divertidas, mas não são legais. Mas é bom saber que pelo menos esse fruto aqui é culpa daqueles criminosos, aqueles 2 criminosos. Você tem ideia que, por exemplo, quando eu escrevi a biografia Guerrilha, eu escrevi na época que a banda tocou no Monsters of Rock. Então 98. A gente já tem uma longa tradição de estar em contato direto com o público. Não de uma forma capitalista ou de uma forma carreirista. É assim, a gente depende do público e se o público quer que a gente trabalhe, eles que apoiam. Então a gente tocou no festival, no Monsters of Rock, foi em 1998. 98. A gente tocou por causa de um abaixo assinado. E eu assinei. Para você ver. E você sabe o que eu acho mais engraçado? É porque antigamente a gente, apesar de tirar fotografia, porque hoje com o celular tudo é muito fácil, tá na mão, né? Você não revela. Naquela época era tão caro revelar que você sabe que uma pasta enorme com as dezenas de milhares de assinaturas foi levada para a produção do festival. Você acredita que a gente não tirou uma foto disso? Incrível, que eu lembro que saiu numa revista a campanha Dorsal e Corsos no Monsters of Rock. Na revista e teve Metal... a terceira versão. Ainda teve outra que as pessoas não lembram. Era Dorsal e Ratos de Porão. Eu só lembro da primeira, Dorsal Corsos, que era na revista Metalhead, que era uma revista que eu comprava mensalmente. Todo mês vinha ali como se diz, a gente chamava naquela época, eu nem lembro o nome daquilo mais. Era um pedacinho da página que você... Cupom. Recortava. Era um cupom aquilo. Você colocava os seus dados, seu nome, seu endereço, seu telefone, porque não tinha e-mail, você recortava, enfiava na carta e mandava pelo correio. Eu acho que eu enviei umas 15 daquela. E eu acabei não podendo ir nesse Monsters of Rock, porque no dia, foi o meu primeiro dia de trabalho na primeira rádio FM que eu arrumei emprego. Eles me contrataram e eu ia começar a trabalhar no dia do Monsters, no sábado, na madrugada. Eu não fui. Eu ajudei na campanha, mas eu não assisti. Acabou não podendo ir. Acabei não podendo ir. Tem um monte de amigo meu que foi, que teve lá. Mas tem um lance também que você fala, que você falou assim, esse vai ser o último show da Dorsal, tô de saco cheio. Parece que durante o show do Slayer, você deitou no chão do camarim, né? Se sentiu até mal, né, sobre isso. É porque assim, olha só, eu explicar as coisas, se eu explicar, por exemplo, você escreve uma carta,
você tem uma forma de interpretar uma carta que vai depender do quê? Da sua sensibilidade e da sua própria experiência de vida, né? Você pode ler a palavra X e interpretar como J. Quando eu estou aqui conversando com câmeras, por que eu estou conversando com tantas... Eu nunca dei, Alexandre, tanta entrevista na minha vida. São 3 meses que eu estou dando 3 entrevistas por semana. A média é essa. Então, se você multiplicar, eu já passei de 30 entrevistas há muito tempo e eu estou direto. Por que eu estou fazendo isso? Para divulgar a campanha. Normalmente, eu não faço isso. Porque tem um lado que é muito cansativo e você ficar se explicando às vezes não adianta muito, porque é uma questão muito do pessoal. Como você interpreta as pessoas. Mas muita gente tem se surpreendido da forma que eu falo, porque parece que as pessoas já tinham esquecido quem que eu era, ou esquecia do jeito que eu era. Porque você está acostumado com um monte... Né? Assim, as pessoas estão acostumadas com aquele monte de cabeludo falando, mas assim, normal. Cara, mano, e aí? O som é pesado, cara. Se a gente faz aqui pra tocar no exterior, mano. Aí, cara, entendeu? Aí quando tu começa a falar, citar história, espiritualidade, um monte de coisa, é claro, fica muito evidente que eu não sou exatamente metaleiro, ou headbanger, ou roqueiro, ou não... É muito mais que isso. Então eu decidi tocar rock pesado porque eu queria contribuir para a criação e formação de um gênero. Sim. Porém, o histórico, a bagagem, cada um por si. Eu posso viver 30 anos do lado da pessoa, a pessoa ter percepção da vida completamente diferente. Então, o que acontece? Por isso que às vezes eu tenho cuidado para falar certas coisas e às vezes eu não tenho, porque eu estou a fim de chutar o balde mesmo, que eu não estou nem aí para ser politicamente correto no sentido, né, mais extremo da palavra. Mas tudo que a gente está fazendo aqui agora, conversando, mesmo que a campanha do pandemia não vingue, essas palavras vão ficar gravadas para sempre. Sim. Tudo que eu falei aqui vai estar gravado para sempre, vai estar no YouTube durante décadas ou vai ser copiado e reproduzido. A semente já foi lançada. Palavras ao vento? Não são palavras ao vento. Agora não são mais e eu faço questão que não sejam. Então, a campanha já é vitoriosa porque eu posso provar que a gente, eu não estou falando sobre mim, a gente pode ser diferente, pode viver de forma diferente, não precisa ser bobo, não precisa ser burro, não precisa ser idiota, entendeu? Você pode ser muito mais, você pode contribuir para a melhora de vida dos seus vizinhos, da sua comunidade, do seu país, do mundo. Então é possível ter um mundo melhor. Eu acredito e eu faço isso e eu sempre vou fazer. Então é isso que eu queria, assim, que eu também não tinha citado muito em outras lives, outras entrevistas, o quanto que é importante esse trabalho de formiguinha que eu estou fazendo agora, que é sempre deixar a mente das cabeças, as cabeças das pessoas fervilhando e prontas para pensar, porque o mundo não é só uma carreira, o mundo não é só um disco, o mundo não é só uma família, é muito mais que isso. Então a gente só tem que ser honesto conosco mesmo e ter o peito forte para enfrentar as agruras, porque você ser consciente ou você ser coerente cobra um preço alto. E a sua coerência, a sua consciência bateu ali naquele dia no Monsters, você falou... Chega de dorsal, como que foi isso? Chega de tudo, porque assim, eu estava cansado de problema interno, problema externo, e o mundo do rock vive de ilusão, vamos dizer dessa forma. As bandas vivem de ilusão, o público vive, os empresários, todo mundo vive. Então, você, por exemplo, eu ter tomado uma pernada no começo da minha carreira, em 1983, é uma coisa.
Agora, continuar tomando pernada em 1998 para tocar no Monsters of Rock, entendeu? Então, eu lembro que quando terminou, começou o show do Slayer, eu tava no camarim e não tinha ninguém no camarim, só tinha eu tava deitado lá, e você sabe que o camarim tem aqueles ladrilhos e tal, que o som fica reverberando. Parece um banheiro. Isso, banheiro. O Slayer começou a passar o som. E você sabe que quando para quem não tá acostumado com passagem de som, quando você toca um instrumento só, é muito alto. Um só. Quando você mixa todos, o som abaixa. Porque aí são vários sinais, você consegue comprimir e diminuir um pouco o volume geral. Mas quando você faz assim, vou passar um bumbo, 1, 2, 3, pum, pum, aquele pum ali, dentro de um camarim, meu amigo, é terror. Aí começou o Kerry King a passar som de guitarra, Deus do céu, amado Jesus. Aí começou aquele som na minha cabeça, eu já de saco cheio daquilo tudo, porque tem aquele negócio vai te enchendo. Já tinham tocado, sabe? Todas as bandas do evento, né? Exatamente, mas você tem que somar 20 anos de carreira. Sim. São 20 anos vivendo aquela mesma situação, aquele mesmo negócio, para acabar todo mundo voltando para casa duro, com problema, sem dinheiro para pagar uma conta de luz. Você sabe quantas vezes? É porque, outra coisa, dificilmente você vai entrevistar as pessoas, artista vai falar esse tipo de coisa que eu vou te falar. Você sabe quantas vezes eu não tive dinheiro para pegar um ônibus? Você sabe quantas vezes cortaram gás, cortaram luz? Eu não tive dinheiro. Artista não fala sobre isso. Artista não fala, porque vem de ilusão. Do glamour, né? Disso. Então, eu não quero participar disso. Tipo assim, eu não estou afim de participar disso. Então chegou num ponto que o que a Dorsal foi a vida inteira? Pregando consciência. O tempo inteiro. Se dentro da banda não havia consciência, do lado de fora do público também não havia melhora nenhuma, e os empresários dando volta na gente, a gente tentando ser honesto, trabalhando com uma equipe honesta, e nego tentando te fuder, chega uma hora que eu falo, cara, isso aí não é pra mim mais, entendeu? Não, falando já deu e tal. Pegando esse gancho da consciência que você falou, né? A Dorsal teve uma história aí, décadas pregando a consciência. Por que não colou essa consciência? Eu quero saber de você, o que você acha? Se, o público tá cagando porque a banda canta, ele só quer chegar lá, encher a cara e bater cabeça, ou 2, o que prejudicou muito foi cantar em inglês, porque o brasileiro, até hoje, é precário, ele não entende mais do que The Books on the Table e algumas palavras. Ele não é fluente em inglês, não é fluente nem em espanhol, e a gente tá cercado de países que falam espanhol e o brasileiro tá cagando para isso. O brasileiro é muito bairrista, né? Então, será que é porque a Dorsal passou muito tempo não cantando as letras em português? Ou porque mesmo que cantasse em português, ninguém ia ligar? Porque eu sei que o Titãs, aconteceu isso. Depois dos anos 90 ali, a partir do domingo, que o Titãs começou a ser aquela banda de música de novela, a galera começou a falar que o Titãs estava vendido. Creio eu que tenha sido Paulo Bícolos que falou, olha, seguinte, a gente tem filho para criar, para pagar colégio, para pagar faculdade, tem conta de água e de luz, não dá pra gente ficar o resto da vida cantando, tocando música pesada que não vai vender, igual foi o caso do Titanomaquia de 93, que vendeu muito pouco e é o disco mais pesado da banda, ou os anteriores. E outra coisa que também eles ficaram de saco cheio. As letras do Titãs sempre foram geniais, muitas, do Arnaldo principalmente. Chegou um ponto que eles falaram, e daí? Ninguém escuta o que a gente tá falando. Eles só querem rebolar a bunda. Então vamos cantar musiquinha igual eles fizeram tirando o sarro do povo. A maior banda de todos os tempos da última semana. Domingo eu quero ver o Silvio Santos na TV, né? Então fala pra gente, foi por causa da barreira linguística ou porque o pessoal não tá nem aí mesmo? Todas as questões estão certas e todas as questões estão erradas. Você vai falar qualquer coisa vai explicar uma situação. Porque depois que a situação ocorre, você tem explicação para tudo.
sabe? Você, se quiser, você vai inventar 1 milhão de explicações para qualquer evento. Então, eu acredito que a única coisa que importa é o seguinte: o que é sucesso? O que é sucesso? É uma coisa que todos almejam e invejam. O que é fracasso? Algo que ninguém quer. Então, essa percepção dual da vida é o que torna o entendimento da vida e da morte tolo. Porque não é dual. Você vê o sol, vê a lua, a noite e o dia, dá uma percepção errônea que as coisas estão sempre em oposição. E não estão. As coisas estão sempre em movimento. As energias estão interagindo o tempo inteiro. Então, por isso, o papel de um historiador, de um analista, é um papel difícil, porque ele, através de documentos, ele vai tentar explicar um período histórico do que ele não viveu. Ele não viveu. Então você tenta entender assim, por questões humanas. Não, aconteceu isso, tem essa datação, tem esse documento, então chego à seguinte conclusão. É muito mais do que isso. Então você vai fazer uma pergunta dessa. O que faz alguém fazer sucesso ou fracasso? Número 1, banda, artista, só é lembrado por 2 motivos. Exposição maciça, isso tem a ver com empresariamento. Empresariamento tem a ver com investimento financeiro. Só isso. Só isso. Então, quando você tem uma banda, um evento, uma pessoa que você quer promover à exaustão, aquilo ali tem muito acordo e muita política feita para aquilo acontecer. Eu vou te dar um exemplo que eu pensei outro dia que ilustra isso muito bem. Qual é o outro motivo? O meramente artístico. A gente estava conversando antes da entrevista que a Dorsal tem vários tipos de fãs em cada época. Tem um fã do começo que curtiu os 3 primeiros discos. Eu recebo muita mensagem de fãs dos anos 90. Olha que coisa curiosa. Que gostavam do Musical Guide from Stellium, Alea Jacta Est e Straight. Essas pessoas não gostam tanto dos discos do começo. Olha que coisa curiosa. E hoje em dia, eu estou lidando com pessoas que gostam dos 3 últimos, que são os financiados. Exato. Olha que loucura isso. Então, o que aconteceu comigo naturalmente? Eu não me aderi ao mercado, eu lutei contra o mercado o tempo inteiro e arregimentei um público que me acompanha durante um determinado período de tempo, vamos dizer 10 anos, que seria mais ou menos a média do que a pessoa acompanha. Ontem, um colecionador do interior de São Paulo estava falando comigo. Eu te acompanhei no início, aí parei, aí dei um salto, aí comprei o Musical Guide from Stellium, dei um outro salto e cheguei no Canudos. Ou seja, as entre-safras ele não acompanhou. Mas isso acontece comigo, com artistas que eu gosto, eu não consigo acompanhar a obra toda. Então, olha que só a primeira coisa. O que é fantástico disso é que a gente não pode vir com convenções, determinismos do que dá certo e dá errado. Porque a pessoa pode ser um objeto de inveja. O ator tal, ele tá milionário e tal. Você sabe se ele tá sofrendo? Você sabe se ele está feliz? Você acha que ele, às vezes, não pensa que aquilo não valeu de nada? Então, esses aspectos, ninguém quer pensar. E o exemplo que eu ia te dar é porque, assim, eu sou muito mala mesmo. Vou te falar, tem umas coisas que eu sou muito mala. Meu irmão ria muito comigo e falou, cara, só tu mesmo, porque não existe outra pessoa. Eu fico pesquisando no Arquivo Nacional, né? Aí eu fico pesquisando e eu tenho uns objetos de estudo que eu volto frequentemente. Aí o tema do debate dessa semana foi sobre atores brasileiros que tinham feito sucesso em Hollywood. Você vê como é que é o convencionalismo. Só pensa em Hollywood. O cara não é para fazer sucesso na Índia. Tipo... Não, ele tem outros exemplos, né? Norma Bengel,
que teve a carreira dela na Itália, que teve um período dos anos 60 que ela fez muito filme na Itália. Brasileiro não tá nem aí, né? Nem sabe quem é, né? Norma Não, Bengel. nem sabe. Que Norma Bengel? Que é isso? De onde que essa mulher saiu? Tudo bem. Eu pesquisando os atores brasileiros que foram para Hollywood, você sabe que o primeiro ator que foi trabalhar foi para o Cinema Mundo, foi um paraense. Olha isso. 1913. Brasileiro, lá no Estados Unidos. Alguém sabe desse cara? Claro que acho que nem os paraenses sabem dele. Então, o que eu quero te dizer é que só quem for correr atrás vai saber. E aí, responde a tua pergunta. Por que você ouve Led Zeppelin até hoje? Será que é apenas pela música? Ou porque não, tem muito marketing nisso também. A indústria te faz lembrar do Led Zeppelin o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você ouve o Led Zeppelin, você fala, realmente é maravilhoso, né? Só que... Mas se não tivesse a indústria, você nem saberia que existiria. Não, você não teria ido atrás do Led Zeppelin se quando você era moleque, você não ouvisse aquelas lendas sobre o ocultismo do Jimmy Page, ter comprado a mansão do Aleister Crowley e morreu o filho do Robert Plant. Isso que chama a atenção da molecada pro Led Zeppelin. Aí a molecada cresce ouvindo Led Zeppelin, achando lindo, sem saber que mais da metade era plágio de blues rural da década de 40 e 50 que o Jimmy Page pescou aqui e ali. Igualmente o Deep Purple. Deep Purple faz a mesma coisa. Então. Tudo interligado. E o importante, eu sou muito mais fascinado, vou te dar um exemplo, eu sou muito mais fascinado, às vezes, depende muito do caso, mas normalmente eu estudo mais sobre cultura brasileira do que estrangeira. Porque eu sou muito mais fascinado por saber que as pessoas pisaram nos mesmos lugares que eu pisei, sim, andaram pelos mesmos bairros, entraram nos mesmos locais. O que seria natural, né? Porque você mora e nascido, criado no Rio de Janeiro, que foi o berço, né, da civilização brasileira, de certa forma, né? Salvador, a capital, né? Salvador e Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Eu, se morasse no Rio de Janeiro ou em Salvador, eu também ia ficar correndo atrás dessas coisas. Falar, pô, olha quem pisou aqui, né? Quem morou ali, não sei. Deve ser genial. Isso. Você pode achar até um pouco de tolice, mas para mim isso é muito importante como significante. Sabe, vou te dar um exemplo. A primeira vez que o Papa Francisco veio ao Brasil, acho que só foi uma, na verdade, também não lembro. Desculpa, não lembro. Ele veio fazer uma missa na praia de Copacabana, se eu não me engano. Então eu estava andando com a minha namorada, só a coisa mais engraçada, pelo Arpoador. E aí a gente estava andando pelo Arpoador, indo em direção à praia que começa a praia de Copacabana. Quando a gente está chegando na esquina, vem o Papa móvel, o Papa faz assim para ela. E ela é judia. Ah, meu, e aí, cara? Ela ficou amarradona. O que eu quero te contar com essa história? Olha como imponderável é engraçado. A gente podia ter atrasado 5 segundos, não ia ver o Papa. Podia ter se adiantado 5 segundos. Então, esses momentos são mágicos. Então, você pode transformar a sua vida numa mediocridade imensa. Você pode ser uma pessoa medíocre. E mesmo assim, você ser símbolo de sucesso. Mas isso é a coisa mais natural do mundo, né? Mas isso não restringe a música pop. Não. A gente tem que lembrar o tempo inteiro que no heavy metal é assim. Muitos artistas medíocres são endeusados, que não fazem nada por ninguém, só repetem fórmula e o povo gosta. Acha, cara, tem coisa, eu vou te falar, eu não coloquei 30% do que eu vi quando eu escrevi o livro Guerrilha. Eu não coloquei 30% lá. Eu já dei uma aumentada. Eu vou te dar um spoiler. Eu dei uma aumentada. Eu coloquei mais detalhes numa versão nova, mas como eu te falei, essa versão só vai ver a luz do dia se o Pandemia for financiado. Sim, mas eu não dou nomes, mas eu conto histórias para você entender de que tem que parar com essa bobagem de
movimentos de contracultura são melhores do que as pessoas comuns. Porque todos são humanos, todos erram, todos têm objetivos, inclusive escusos, e muitos artistas hoje, famosos, vou usar um termo como se eu não tivesse escutado e não tivesse visto, tá? Muitos artistas fariam qualquer coisa para crescer. Com certeza. Entendeu? Funciona? Sim. A gente sabe que muita gente faz isso. Exatamente. Então tem que parar com essa bobagem. Porque você tem tatuagem de cabelo comprido, você acha que você é melhor do que os outros? De forma nenhuma. Tá difícil. Muita gente acha que porque ouve rock é mais intelectualizado do que os que ouvem outros estilos mais populares de música. Exatamente. Isso aí é uma falácia, porque olha só, o meu pai, a minha mãe não ouviam rock, seu pai e sua mãe não ouviam rock, o pai e a mãe do Ovelha não ouviam rock, e eles nos criaram e nós ouvimos rock, nós não somos melhor que eles e nunca seremos em 1 milhão de anos. Exato. Porque na simplicidade deles, eles ensinaram a gente a ser humano. Exatamente. Né? Isso sem eu te contar, sem precisar citar milhões de exemplos que vão do que Elis Regina gravou, Paulinho da Viola, Tom Jobim, Novos Baianos, Vinícius de Moraes, Toquinho, Bezerra da Silva. Então, essas pessoas são muito inteligentes e sabem dialogar e falar sobre a realidade de forma poética, incisiva e são, na verdade, o rock, assim, falar também na verdade é muito sacanagem falar na verdade, né? Na verdade é uma palavra meio escrota, é muito sacanagem. Mas na verdade o rock nunca foi um estilo que primasse pela lírica. Nunca foi. Isso é raríssimo, raríssimo. E a MPB, ao contrário, porque MPB é um balaio de gato, né? Porque foi o termo criado para tentar colocar todo mundo junto. Se você pegar, eu vou te dar um exemplo assim. Se você pegar a produção da MPB mais para rock que a gente conhece hoje, entre 1968 e 1975, tem as letras mais inteligentes do mundo. E que são muito mais inteligentes, importantes e bonitas do que toda a história do rock mundial. E sagazes porque eles tinham que driblar a ditadura. Exatamente. Um dos maiores exemplos era o Made in Brasil. Exatamente. O pessoal pega músicas no Made in Brasil e fala: o que ele quer dizer com isso, cara? Tem uma música que chama Banheiro, eles ficam chamando o cara pra ir no banheiro o tempo todo, lá no Jack o Estripador. Senta e pergunta para os caras da banda o que eles quiseram dizer com isso. Eles estavam sendo sagazes, escapando da ditadura pelas frestas ali da burrice governamental para poder lançar o disco, né? Exatamente. Assim como foi feito Novos Baianos. Exatamente. Assim como... E, bom, enfim, a gente vai ficar aqui o resto do ano Você viu a falando. última... Só para falar de Novos Baianos, que é o xodó da casa... Você viu a última discussão do Moraes Moreira com a Baby antes dele morrer, né? Infelizmente. Porque ela, como virou evangélica, que é um direito que a assiste, o que acontece? Ela estava numa de negar o termo trincando. E o Moraes falou: Baby, deixa de ser hipócrita. Aquilo era um movimento de contracultura. A gente, para fazer a música, cheirava pó, minha amiga. E todo mundo sabe. Estava trincado. Ou seja, você tem que parar com essa besteira de tentar apagar o passado, porque ele já aconteceu e você fez, cara. E aí ele engraçado? E ele morreu assim, né? Infelizmente morreu puto com a Baby. E o mais engraçado disso, que eu fiquei puto quando eu vi essa polêmica ridícula dela, foi porque poucos anos antes teve a reunião dos Novos Baianos, tocaram na virada cultural, ali na Avenida São João, no centro de São Paulo. Eu assisti o show, aquele show maravilhado, a Baby ali emulando Janis Joplin no palco, sabe, com todos eles. Ela chegou no palco, ela chegou no microfone, depois de cantar, acho que Summertime, o Piece of My Heart, não me lembro, ela falou assim: olha aqui, eu virei evangélica, eu tenho meu Deus, vocês têm o Deus no coração, enfim, mas aqui eu estou com os meus irmãos, eu não nego o meu passado. Ela falou.
sabe? E cantou Janis Pois Joplin. E o Pepeu tocou Jimi Hendrix, eles tocaram todos aqueles clássicos dos Novos Baianos, ela de cabelo roxo. Eu aplaudi de pé, eu falei, cara, é isso, ó, essa mulher, ela não nega o passado dela, ela não tem vergonha. Poucos anos depois ela me dá uma dessa. Pois é. Não era de verdade. Não era. Não era de verdade. Mas vamos lá, já que você tá falando em gente famosa, é verdade que você foi vizinho de Raulzito, cara? Raul Seixas. É verdade isso aí? Ó, eu tenho uma lista de vizinhos muito boa, uma lista que daria um livro. Inclusive, eu vou te dar outro spoiler, eu vou adiantar, porque é tudo questão de adiantar spoiler. Eu tô trabalhando na revista Na Tupinambá 2 agora. Você é ilustrador, né? Isso, eu sou ilustrador. Então, o que acontece? A revista número 1, ela já acabou, e nessa revista eu realizei um sonho antigo meu, que era misturar Brasil com sociologia, filosofia, contracultura e religião e espiritualidade. Caraca. Consegui misturar esses temas numa revista em quadrinho. Eu estou trabalhando no segundo número. Esse segundo número, ele pode ser financiado na campanha também, porque ele está lá na campanha, a segunda revista. Mas o que acontece? Eu já estou pensando no futuro projeto que é sobre o prédio que eu cresci. E sobre o entorno, os personagens e os vizinhos. Então, E tinha Raul lá? Cara, eu vou te falar, tem muita história e eu tenho que contar de uma forma lúdica. Então a minha referência se eu não me engano, chama O Edifício, do Will Eisner, que é a minha referência para conseguir, a partir dele, criar a minha visão. Então eu só vou te contar uma coisa, o Raul Seixas não era meu único vizinho. Os meus vizinhos, num determinado período, que eu lembro da maioria, eram o Raul Riff, que foi ministro de comunicação do Jango Goulart, a Lucélia Santos, a Renata Sorrá, o Capitão Furacão, que foi o apresentador de programa infantil mais famoso no Brasil no começo dos anos 70, porque não existia programa com mulher conduzindo, né? Foi a Xuxa, se eu não me engano, que começou. E aí tinha o Alex Vianney, que era diretor do Cinema Novo. Tinha muita gente, tinha muito escritor assim à volta. E um exemplo de vizinho. Um vizinho meu era o João Gilberto. Putz. O outro vizinho meu era o Wilson Simonal. Olha aí, o outro no meio. Vizinho era o Jaguar do Pasquim. Caramba! Então, era muita gente. Aquilo ali, de certa forma, direto ou indiretamente. Era um vórtex aquilo. Era um vórtex. Não, é a loucura, eu vou te falar. Espiritualmente. Esse muito prédio tem que ser tombado, cara. Sim. O que acontece? O prédio foi fundado pelo Getúlio Vargas, que o motivo é que tinha duas classes de fudido em 1951 que ele queria ajudar. Os pracinhas da Segunda Guerra, que não tinham onde cair morto, e jornalista. Se dizia, na época, que isso foi um acordo que o Getúlio Vargas fez para ganhar a benesse do Sindicato dos Jornalistas. Isso eu já encontrei gente dentro do prédio, me contou isso, gente mais velha. E aí o que acontece? Meu avô era jornalista, ele comprou o apartamento, que era a mesma companhia que fez os prédios de Brasília. Olha lá. Tanto que você não falou de cupom, ele pagava o carnê. Você lembra que tinha carnê? Sim. Então, o que acontece? O Raul era vizinho, o meu prédio era do lado de um canal. Do outro lado do canal, o Raul Seixas morava com a primeira mulher dele, americana. Ele separou dessa a Lourinha. Isso, a Lourinha. Ele separou dessa mulher e foi morar com a Glória, que era americana também, no meu prédio. E eles foram morar no apartamento da jornalista Hilde Garen, que é filha da Zuzu Angel, a estilista que foi desaparecida pela ditadura. Aí eles moravam lá e foi o começo de verdade da carreira do Raul. Sim, quando você vê aquele documentário Início, Meio e Fim do Marcelo Carvalho, você vai ver cenas de dentro do apartamento, que é do meu prédio, e você vai ver uma cena muito engraçada da Glória no estúdio, o Raul fazendo um monte de palhaçada numa escada. Era a Glória na época que ela morava lá no prédio.
Então, o que que acontece? Tinha uns caras que tocavam no prédio, uma dupla, que na época eu não sei se eles tocavam música country. Eu não sei. Bull e Bill. Eles até, se ouvirem falar dessa nossa conversa, eles vão achar muito engraçado. O Bull e o Bill. O que que acontece? Quando o Raul foi morar no prédio, eles viraram parceiro do Raul. Sim. Aí começaram a compor juntos. E aí, esse Bull e Bill, eu fui crescendo, comprei minha primeira guitarra. Eles ficavam ali, cabeludo. Pô, vai tocar guitarra? Olha só que coisa engraçada. Aí ele sempre me contava. O Raul não mora mais aqui há muitos anos, mas eu fui parceiro do Raul e tal, não sei o quê. Fomos gravar antes de falar exatamente do negócio do Raul, fomos gravar o 2012. E um técnico que eu já trabalhava com ele, o Sérgio Filho, ele falou, arrumei um estúdio pra você, que tem uma galera super legal, acho que a gente vai conseguir gravar lá, vou te levar no estúdio. Quando ele me leva, era do lado da escola que eu fundei a Dorsal Atlântica. Putz. O estúdio era aqui, do lado era a escola que eu toquei pela primeira vez em 1981. Eu já fiquei horrorizado, eu vou te falar. Quando eu olho pra rua da frente, era a rua Capitão Salomão, que era o prédio onde os novos baianos moravam, que o João Gilberto bateu lá de madrugada para levar um som. E que o Dade achou que era a polícia. E aí já começa assim, cara, isso aqui tá tudo... Tu tá misturando as histórias, faz sentido, não faz? Cara, é o Rio de Janeiro, louco, né, cara? É muito louco. Não, mas olha só, você pode não saber de nada disso e só ser uma rua mera, simples e comum, que não tem significado nenhum na sua vida, tá? Aí eu tô trabalhando no disco, gravando 2012, aí o Sérgio, o técnico de gravação, casou. Aí ele casou num ritual indígena. Eu vou até pedir para ele ver essa nossa conversa depois, que ele vai achar muito engraçado. Quando ele me fala quem foram, por exemplo, no ritual indígena você tem os condutores do ritual, né? Que seriam, né? Sim. As pessoas que têm o poder espiritual de te iniciar e fazer a coisa. Quando ele vai e conversa comigo, eu casei e tal, foi uma dupla que eles se chamam Bull e Bill. Poxa vida, 1000 anos depois, os caras estavam vivos ainda. Eu falei, eu não acredito. Eu não Sério acredito. Esse mundo é um ovo. Cara, você não tinha nem nascido quando o Raul morava lá no prédio. Eu falei, não, isso é um absurdo. Vê como é que a história é engraçada. E tem uma cena, eu acho que essa cena não faz parte do filme do Marcelo Carvalho, mas digita depois, a época que o Raul morava lá no prédio, tem uma cena muito engraçada, que é o seguinte, digita no YouTube, carro do Raul Seixas que a onda pegou. Sim, cansei de ver esse vídeo, que ele fala que o mar tá certo. O mar tá certo porque ele tem mesmo que tomar de volta o que pertence a ele, o carro dele tava no lugar errado, é muito louco. Esquina lá de casa. Olha isso, na frente da sua casa. Que o carro não, dele assim, andar 2 quarteirões chegava lá em casa. E olha se eu te contar que a parte que ele tava era onde morava o Rubens Paiva? O pai do Marcelo, Rubens Paiva. E se eu te contar que o mundo é tão absurdo, que quando os policiais do Serviço Secreto do Exército entraram na casa dele, que era na praia, para levar ele preso, a filha dele, do Rubens Paiva, jogava no Botafogo, jogava vôlei. Então ela botou a roupa, convenceu os meganha, não, eu tenho que jogar vôlei. Ela correu e foi pro meu prédio. Aí do meu prédio ela ligou pro tio dela para avisar que o pai estava sendo preso. Putz. Então o que eu quero te dizer é que não é todo mundo que tem esses personagens todos e essa história toda ocorrendo à tua volta. Porém, eu acho que eu fiz bom uso dessa informação toda que me chegou, me deixou mais esperto, eu fiquei mais sagaz e querendo entender o mundo. Então o que acontece? Você não precisa crescer com Raul, João Gilberto, Tom Jobim do teu lado. Você não precisa.
Porque uma empregada doméstica, uma mãe de santo, uma vendedora de paçoca, ela pode te dar todo o ensinamento que você precisa. Claro. Porque isso que eu estou te contando é só uma imagem. São Sim. pessoas importantes, mas é uma imagem. O Uma conhecimento curiosidade, está né? aí, exatamente, está para todo mundo. Tá pra... Eu já, na hora que eu vi esse entorno, eu sabia que eu ia acabar sendo artista. É aí que eu queria chegar, porque eu falo assim, não foi só você que morou ali, Não. dezenas, centenas de pessoas moraram ali e quase ninguém fez bom uso disso. Malemar deve ter alguém hoje na sua idade que conta pro filho: Raul Seixas era meu vizinho lá do prédio, só que ele vota nesse boçal que tá aí, infelizmente, dizendo que comanda o nosso país, né? Exatamente. Então que bom uso ele fez disso? Ele não fez bom uso nenhum da vizinhança que ele tinha, né? Nenhum. E do mesmo jeito que você falou, isso. Muita gente pode ter aprendido a humanidade com a merendeira da escola, fazendo amizade com a merendeira, com o faxineiro da escola, e cresceu um adulto de bom senso que não caiu nas garras dos golpistas. E aí eu queria chegar nisso também, porque você fala sobre golpe e tudo nos discos aqui da Dorsal, né? Os mais recentes. Só que em 2012 ainda não tinha ocorrido o golpe, né? Ainda não tinha ocorrido o golpe. Aí tem músicas aqui, tem Jango Goulart, Operação Brother Sun, que fala do golpe dos anos 60. Agora esse golpe novo, eu queria a sua opinião. Quando ele realmente aconteceu? Não foi agora, na eleição de 2018. Não foi em 2016. Esse golpe aconteceu bem antes. A história é uma percepção dos fatos correlacionados. Então você não pode necessariamente definir um período histórico com começo, meio e fim. Mas como historiador, todo mundo tenta. Então você precisa encontrar um ponto de virada onde você possa dizer, naquele ponto houve uma mudança que gerou determinada consequência. Você pode determinar esses pontos, mesmo que haja discordância, tá? E você acha que esse ponto foi 2013? As primeiras ditas passeatas? Eu te diria que foi o mensalão. Eu te diria que é o mensalão com o Roberto Jefferson. Foi ali, então. Foi bem ali, antes de 2013. Só que a gente era ingênuo porque a coisa é feita de uma forma tão prolongada e tão bem feita que você vai primeiro minando uma estrutura social ou uma forma de pensamento. Eu te diria, por exemplo, eu estava gravando um disco do Mustang num estúdio, quando a gente parava a gravação para descer para o térreo, para ver na TV o embate Roberto Jefferson e José Dirceu. Olha que coisa curiosa. Só que a gente não levava aquilo muito a sério, porque a gente nunca achava que a religião evangélica ia ser a mais poderosa do Brasil um dia e nem imaginava que a direita iria voltar ao poder usando o mesmo discurso de ódio com o principal deles, né? Que é não, minorias têm que morrer, negros não são gente, homossexuais têm que ser destruídos. Comunismo e blá blá blá. Não, a gente nunca imaginava na década de 90, na década de 2000, assim, começo da década de 2000, porque se eu não me engano o mensalão foi 2003. 2003 ou 2009, eu não lembro mais. Eu acho que foi depois. Eu acho que foi depois de 2005, se eu não me engano. Isso. Também. Mas ali é o ponto de virada. E aí você vai criando uma mentalidade. Porque, por exemplo, amigos meus, conhecidos meus, que são fascistas, isso vem de berço. Eu cansei de ouvir os pais deles falando as mesmas coisas que eles repetem hoje. E o segundo ponto, você, por exemplo, mostrou 2012. Se você vê essa quantidade de letra política, você já percebe que eu tinha percebido algo. Sim. Então, para mim era óbvio que já havia um golpe em andamento. Aquele discurso, no final, acho que de Comissão da Verdade... O discurso do Jango Goulart na Central do Brasil, uma semana antes do golpe de 64. E tinha o discurso da Dilma também, falando na Comissão da Verdade. Quando ela enfrentou um senador
da oposição, Sim. que ele começou a ofender Eu vi ela. isso pela Ela tava TV na época. Ela quase chorou ali. Ela quase chorou por quê? Porque o cara é um idiota. Porque ele pega uma mulher que foi torturada e estuprada e começa a agredir, ele acha que não tem um sentimento nela que está guardada do estupro. E ele vem falar vocês eram terroristas. Pô, mas peraí. Então quer dizer que se eu prender alguém, eu vou deter aquela pessoa. O Estado é o responsável legal e pela segurança da pessoa. Nacional. Eu vou estuprar a prisioneira? É isso? Vira uma propriedade sua, então? Ou seja, era um idiota. Então, esses discursos me marcaram muito, mas é óbvio que eu já estava percebendo, que já estava claro os sinais que a gente estava cercado. E que a coisa ia vir. Outra, você vem somando Mensalão, Primavera Árabe, que você vê que todos os líderes que estavam há anos, décadas no poder caíram para quê? Para instituírem ditaduras. Você se estudar hoje a geopolítica toda daquela região, você vai ver que continua em conflito, ninguém aceita um líder, não adianta. Tem coisas que é o seguinte, eu não vou falar para ser polêmico, isso não tem nada a ver com polêmica, e eu também tenho horror que digam que eu sou polêmico. Para mim, quando falam que eu sou polêmico, não estão entendendo nada. Sabe? A verdade, a verdade é que eles querem dizer é que você é sincero, só que hoje você ser sincero, a pessoa traduz como polêmico. Acha que você quer ganhar like, que você quer ganhar ibope. Não, isso não me interessa. É só sinceridade. Eu cuido da minha vida, as pessoas cuidam das suas vidas. Você pega o Egito, por exemplo. Eu estava pensando nisso. Ditadores no Egito, presidente. O que acontece? Quando você depõe o Gaddafi na Líbia, a Líbia encontrou paz? Não. Por que a Síria até hoje tem guerra civil? Porque tem facções que ficam lutando pelo poder. Mas quem manda continua no mesmo lugar, gostando ou não gostando. O que o Ocidente voltou a aprender com a merda que já tinha feito na Primeira Guerra Mundial? Porque quando a Inglaterra dividiu toda aquela região da Palestina, né, para agradar, não, isso aqui vira protetorado francês, esse vira protetorado inglês, a gente divide isso daqui. Eles não separaram por etnia, né? Sunita, não separaram, fizeram uma linha e dane-se. A mesma questão dos curdos, dos sunitas. Você pega e separa as pessoas sem levar as pessoas humanas e suas sociedades e etnias em consideração. Você vai criar áreas de conflito. Total. E a Primavera Árabe, ela vem com a mesma mentalidade da Primeira Guerra Mundial. Ela vem e tenta impor questões ocidentais para aqueles povos. Eu não vou julgar, isso não é julgamento. África, vários países têm ditadores. Aí, quando teve a campanha aqui no Brasil, ficou falando que o Lula e o PT apoiavam ditadores que estavam há 30 anos no poder. Eu te garanto que se um governo desse atual tiver que fazer negócio, vai fazer com o mesmo ditador que ele estava criticando o Lula. E o Putin. A China? O Putin está quantos anos no poder? A China é o quê? Entendeu? É democracia? Não é democracia. É porque o sistema de governo deles é aquele ali. Eles não acreditam em presidentes trocando de 4 em 4 anos. Exato. Sabe? Eles não acreditam nisso. Eles acham que a pessoa tem que ficar 20, 30 anos no poder, que é para instituir as bases para que o país cresça sem muito conflito. Isso é certo? Isso é errado? Isso não é problema meu. Isso é um problema interno do país. É igual a Venezuela, porque você sabe que agora a gente está num momento, a gente está falando de julho para agosto de 2020. A gente está num momento que você não sabe se a gente vai morrer por causa de Covid ou se a gente vai morrer por causa de uma terceira guerra mundial. Esse ano está muito louco. Já está todo mundo apontando arma para todo mundo. Os Estados Unidos está doido para usar o Brasil e a Colômbia para invadir a Venezuela. E a China já fez o quê? Já pegou aquele mar todo, que pertence, na verdade, a outros países também, área territorial, né? Já pegou e assumiu como seu.
Então, dane-se Vietnã. O que atrasou um pouco essas guerras, essas disputas, foi a pandemia. Se não fosse a pandemia, já tinham estourado tudo já. Tá todo mundo doido para largar o dedo. Então você vê como a conversa que a gente está tendo não é uma conversa normal. A gente começa no Raul Seixas, pula para uma questão espiritual, aí pula para a estratégia, para a história da música do Brasil, para a geopolítica. Isso não é uma conversa, parece que a gente está tendo a conversa do 247, mas uma conversa meio de cerveja. Mas aí é que tá. Toda essa conversa gira em torno da carreira da Dorsal Atlântica. Sim, completamente. Tudo faz parte. E 2020 são 40 anos de carreira. Isso. Muita gente não entendeu porcaria nenhuma. Até hoje não entenderam do que a Dorsal falava, porque a pessoa não acompanhava, ela sabe? E só para encerrar, porque a gente já tá aqui indo para 2 horas de papo já. Muito bom, uma curiosidade que eu percebi esse ano. O Carnaval de 2020 teve o Jesus Negro no Sambódromo, que foi condenado pela sociedade dita, né, cidadão de bem. O Jesus Negro estava lá na capa e no disco Alea Jacta Est da Dorsal em 94, são 26 anos. 26 anos atrás. Tem Black Messiah, a música, né? Falava do Messias Negro, que o pessoal levou pro Sambódromo esse ano. Aí eu falei, cara, mas peraí, o pessoal tá fazendo uma coisa que a Dorsal já fez há 26 anos. E tem essas teorias absurdas evangélicas na internet que a gente vê, que a gente fala, não, isso é piada, mas não é, eles acreditam, muita gente acredita nisso. Eles falam que essa pandemia que nós estamos vivendo, como se isso fosse só no Brasil, é resultado, é castigo, porque vilipendiaram a imagem do Senhor Jesus no Carnaval. Aí eu, a Dorsal vai lançar um disco chamado Pandemia. Os crentes estão falando que o Jesus Negro do Carnaval gerou a pandemia. Então quer dizer que o Alea Jacta Est de 94 gerou a pandemia de 2020? Eu não preciso falar mais nada. Eu vou te falar, não é todo mundo que percebe isso não, hein, Alexandre? Eu fiquei quietinho analisando isso, eu falei, cara, isso não existe, velho, não existe. Muito bem, parabéns. Um trabalho é conectado ao outro. Quando eu comecei a escrever ópera, nesse sentido de querer elevar a música com um outro padrão, que a gente poderia inclusive dizer quase como rock progressivo, né? Uhum. Quando eu comecei por isso, eu entendo que todas as obras estão interligadas. Sim. E que os assuntos não foram suficientemente debatidos em um disco ou no outro, e que eles podem retornar para ter outro enfoque. O que está sendo feito no Pandemia agora é retomar questões do Searching for the Light de 1989, questões do Alea Jacta Est de 1994, questões do 2012, do Imperium. Eles todos se conectam. É como quase se você tivesse uma série de livros que você conseguisse lê-los individualmente, mas ao mesmo tempo, se os seus lessem em ordem cronológica, você teria outro entendimento. Acho que você explicou muito bem, não preciso colocar mais nada, perfeito. A tua cabeça explode se você fizer isso sequencialmente, né? Explode. Meu filho falou isso comigo outro dia, pai, a cabeça está explodindo. Ele tá acompanhando você há 7 ou 8 anos. Imagina a gente que tá há décadas, então, né? Como é que ele já não aguenta mais, né? Mas é isso. Então, pandemia tá chegando. Tomara, né? Falta só um pouquinho aí. A boa pandemia. A boa pandemia. O lado bom da pandemia. Esse foi o lado bom do Moa. Agora teremos o lado bom da pandemia, né? Só depende das pessoas, né? Porque como eu falei, como a gente conversou, depois não adianta chorar, não. Maravilha. Choro é tarde demais, tem que agir. Última coisa, a gente falou tanto do Raul Seixas e falou dos vizinhos, eu esqueci de citar um. Tá vendo isso? Uhum. Quem sempre morou no prédio e morreu no prédio, Newton Santos. Newton Santos, também. Considerado o maior jogador de todos os tempos pelo Garrincha. E quem jogava bola com o Newton Santos lá no prédio?
o Garrincha. E para quem duvida, eu cito uma crônica que depois eu posso até te mandar de jornal, falando sobre as peladas que tinha dentro do prédio, que o visitante era o Garrincha. Você imagina. E os dois jogando no Botafogo, né? Aí era demais, não dá, é muita emoção. É muita coisa para um prédio só. Mas muito obrigado por essa honra de ter concedido essa big entrevista aqui pra gente. A molecadinha aqui do litoral aqui do Paraná, né? Que começou outro dia aí, a gente tá com 4 programas, cara. E pra gente é uma puta de uma honra. Você foi o cara que... Você foi o cara que simplesmente criou o estilo que a gente gosta de ouvir, porque não é qualquer um que tem a moral de ouvir o Max Cavalera, o João Gordo, entre dezenas de outros falarem assim: o Carlos Lopes, o Carlos Vândalo, o Carlos Punk foi o cara que me fez querer montar banda. Então, você gerou as maiores bandas de metal do Brasil, indiretamente e sem querer, né? Aquela geração de Minas Gerais ali toda, as grandes bandas, e é o que a gente gosta de ouvir até hoje. E, putz, é uma grande honra ter te entrevistado. Não foi uma entrevista, foi um bate-papo, né? Bate-papo, na verdade. Adorei. O Leonardo manda lembranças, ele não pôde estar aqui por questões de trabalho. Tá chorando, tá mandando mensagem aqui pro Ovelha toda hora, que ele queria conversar contigo, mas infelizmente a gente vive num mundo capitalista e alguns têm que trabalhar em horários alternativos para o mundo girar, né, cara? Trabalho é bom, engrandece, fortalece o corpo, engrandece a alma. Quando tiver de saco cheio, aí tu chega e faz um protesto, uma greve. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Em nome aqui do Litoral gente. Underground News. Obrigado. Outro.